Fala galera, Paulo Gentil na área e hoje eu vim falar sobre uma frase que está sendo repetida bastante. Eu estou vendo muita gente comentar isso nos meus posts e tudo, e eu vejo que teve uma reação do mundo maromba contra ela. E gente, eu vou falar por mim aqui. Eu sou um cara que de vez em quando tem uma reação pesada do mundo maromba contra mim. E uma coisa que eu digo a esse rapaz, né, que é o autor dessa frase, que é o Rodrigo Góes, que o cara já parece ter alguma experiência de vida e tudo, né? Já morou no exterior, tem família. Mas é o seguinte, Rodrigo, você mede se você está agindo certo não apenas pelas pessoas que você agrada, mas também pelas pessoas que você incomoda. Às vezes alguém vem falar assim, Paulo, mas o cara ali falou mal de você, mas o cara falou mal. Eu olho e vejo quem é o cara, eu falo, putz, ainda bem que esse cara tá falando mal de mim. Porque eu ia ficar preocupado se esse cara estivesse me elogiando, porque ele representa justamente o que eu não quero que me represente. Então, quando esse rapaz falou essa frase, natural é a fonte da juventude e é a coisa certa a se fazer, eu percebi que essa frase pegou e essa frase é maravilhosa. Eu tenho o meu jeito de criticar o uso de esteroide, né? Eu tenho a personalidade muito mais combativa e o pavio mais curto, mas acabou que com uma frase, um jargão, o rapaz teve um efeito gigantesco, atuando por outras frentes. E aí agora vem, né? O pessoal não pode chegar e dizer assim, eu odeio o Paulo porque ele é nervoso, porque ele é arrogante, porque ele xinga. E agora, vocês odeiam esse rapaz por quê? Porque ele não faz nada, ele não xinga, ele não fala nada, ele faz humor. Na verdade, gente, sabe o que eles odeiam? Eles odeiam a verdade, eles odeiam que as máscaras deles caiam, porque aí todo esse mercado construído em volta da mentira vai desabar junto. Portanto, hoje eu vou falar sobre essa história de natural ser a fonte da juventude. E vou acabar de vez com algumas falácias do mundo maromba. Lembrando que como isso aqui é um canal sem patrocínio, é um canal de divulgação de informação científica e de verdade, acaba que eu preciso muito mais de vocês do que de qualquer marca, né? Então vocês têm várias possibilidades de apoiar o meu trabalho. Uma delas é assinando o Nerdflix, que é um recado especial para as pessoas que são estudantes profissionais da área de saúde. Inclusive eu vou falar muito sobre hormônio e algumas coisas sobre envelhecimento. Isso está em aulas específicas do Nerdflix. E a outra é se tornando membro do meu canal, que aí você pode pagar a partir de R$ 4,99 e você vai ter suas dúvidas atendidas e vai permitir que eu continue gravando meu conteúdo. Então vamos nessa, deixa o seu like no vídeo, coloca para seguir o canal e ativa as notificações, porque assim você vai ser notificado toda vez que eu publico, que normalmente é nas terças e quintas ao meio-dia. Vamos lá! Bem, queridos, vamos nessa, né? Sobre natural ser a fonte da juventude. O que está acontecendo? Eu estou vendo muitas pessoas falarem, né, sobre a terapia de reposição de testosterona, que dão a sigla de TRT, para pessoas que estão envelhecendo. Então eu vejo, por exemplo, pessoas dizendo assim, Paulo, mas você está falando que o esteroide faz mal, né? Você tem vídeos aí em que você mostra as informações de que tomar esteroide anabolizante, mesmo uma vez na vida, é tão perigoso quanto ser um fumante. O risco de você morrer precocemente fazendo uso de esteroide anabolizante é similar ao risco de um alcoólatra. Não é o cara que bebe uma cervejinha, é o alcoólatra, né? Eu falei de algumas falácias, né? De uma menina com físico aí diferente, falo sobre... tem um vídeo bacana que eu falo sobre o segredo do bumbum na nuca, que incomodou muita gente, né? Tem um vídeo específico que eu falo de oxandrolona também, que também incomodou muita gente. Então, meus queridos, quando eu falo sobre isso, a galera costuma dizer, mas eu faço uso terapêutico, eu faço reposição e para o envelhecimento. Porque hoje a terapia anti-envelhecimento, né, a busca da fonte da juventude, do anti-aging, é normalmente a base de hormônios. E aí, por que isso acontece? Porque se busca a fonte da juventude nos hormônios. Porque existem avaliações, como por exemplo, uma avaliação do Weibe, que é uma avaliação com 1.507 japoneses, que acompanhou pessoas, que fez análises de ultrassonografia e de tarefas específicas de 20 a 95 anos. E o que esses autores perceberam é que quando você analisa
a massa muscular no quadríceps, no abdômen de um homem, de 20 a 95 anos, você vê um decréscimo constante. Dos 20 aos 95 anos vai caindo a massa muscular que essa pessoa produz. Você vê o gráfico, né? É uma curva relativamente suave, mas ela acontece o tempo inteiro. Então, com o avanço da idade, existe, de fato, uma perda de massa muscular. E como são músculos importantes, né, que vão fazer você levantar da cadeira, você levantar da cama, você sair da posição deitada, são músculos que acabam atrapalhando muito a qualidade de vida dessas pessoas. E aí, se você der uma olhada nessa fotinha que está aparecendo, né, você vai ver nessa fotinha essa parte de cima. Essa parte de cima é simplesmente a coxa, uma ressonância magnética da coxa de um homem jovem. Um homem na casa dos seus 25 anos de idade. Aí quando você olhar a fotinha de baixo, é a coxa de um homem mais velho. No caso, esse daí já seria um homem de 81 anos de idade. E o que você percebe nitidamente, né? Você percebe que essa coxa do homem jovem, ela tem uma parte cinza grande e muito densa. Essa parte cinza grande e muito densa é a massa muscular. Esse branquinho aí no meio é um osso, né? E entre a pele, você vê uma camadinha pretinha aí, essa é a parte de gordura. Agora você olha a coxa do homem de 81 anos e o que você percebe? Que a parte cinza ela já não é mais tão densa. Ela tá cheia de pretinho dentro dela, além dela ser mais fininha. O que significa isso? Tem menos músculo, tem gordura infiltrada dentro do músculo. Então você olha e fala, caramba, então eu preciso de algo para ser jovem. E aí é onde começa a história de achar que a fonte da juventude é o hormônio, porque as pessoas associam essas perdas que se tem na massa muscular à perda que você tem no hormônio. E aí começou a se falar, por exemplo, depois dos 40 anos, seus hormônios despencam, você precisa repor testosterona. E eu tô vendo que basicamente todo mundo que procura um médico que gosta, né, de vender esses milagres, acaba saindo com uma reposição de testosterona. E eu falo reposição entre aspas. Um estudo muito interessante do grupo do Moore, que ele pegou uma turma de Massachusetts e ele colocou, né, ele fez análises de testosterona em mais de 2.000 pessoas. Eu vou mostrar esse gráfico aí para vocês, que é o seguinte. O Moore, além de falar do próprio estudo, né, ele também mostrou resultados de outros estudos. Então, todos esses estudos que você está visualizando aí avaliaram os níveis de testosterona de homens ao longo da vida. Então, você vê análises dos 20 aos mais de 80 anos. E você vai olhar e vai falar, ué, Paulo, mas eu estou olhando aqui, né, o homem de 40 anos e não tem uma queda brusca. Né? Se você olhar, por exemplo, esse estudo de Massachusetts, que é o maior de todos, você está vendo que está lá dos 40 aos 79 anos. Ah, Paulo, mas tem um pouquinho de queda? Pode ter um pouquinho de queda, mas não é nada absurdo. Tem estudos, por exemplo, que, como esse daqui, né, que tem os losangozinhos, que é o estudo do Rancho Bernardo, que a testosterona até está estável dos 50 em diante. Você vai ver, por exemplo, esse xizinho aqui, ó, que é um estudo brasileiro, que a testosterona está subindo dos 40 aos 79 anos. Ah, Paulo, mas aqui, ó, parece ter uma tendência de decréscimo aqui nesse estudo que tem a bolinha e nesse estudo que tem a cruzinha. Tem, mas não é nada brusco. Né? Você vê até que na real, esse estudo que tem a bolinha aqui, que é o do Vermeulen, ele aumenta a testosterona dos 30 para os 40 e depois ela cai um pouquinho. Então você vai falar, Paulo, mas dos 40 aos 49 tinha mais testosterona do que os dos 30 aos 39 nesse estudo? Pois é, né? Nesse estudo que tem a cruzinha, que é o BLSA, você vai ver que a testosterona aumentou dos 20 aos 29 até os 30 aos 39. Então um cara de 39 anos pode ter mais testosterona do que um de 29. Pois é. E aí, o que esse estudo do Moore fala? Ele faz uma análise e ele mostra que entre todas as pessoas que foram avaliadas acima dos 40 anos, a deficiência de testosterona só estava presente em 2,5%. O que eu quero dizer com isso? Que o diagnóstico, a galera fala, mas não existe hipogonadismo. Existe, mas ele é extremamente raro. Então o hipogonadismo ele só estava presente de 2,5 pessoas a cada 100. Então você teria que pegar 1.000 pessoas e aí você acharia 25 com hipogonadismo acima dos 40 anos. Poxa, mas todo mundo que eu conheço que vai no médico X lá, volta com o diagnóstico de que precisa repor hormônio. Pois é, isso é mentira. Quando você acha que uma pessoa, a partir dos 40 anos, precisa repor testosterona, você está errando em 97,5% dos casos.
Então isso não é regra, isso é exceção. Mas aí vem a questão, mas por que a testosterona está caindo? É porque envelheceu? Olha, eu não diria isso, porque eu vou novamente de gráfico, é um estudo do Trevison, que ele mostra as tendências temporais dos níveis de testosterona. E você percebe os níveis de testosterona ao longo da vida, da década de 70, de 80, né? Pô, olha aí, velho, a testosterona era uma. Aí você olha os níveis de testosterona da década de 90, ela era outra. Aí você percebe o nível de testosterona dos anos 2000, ela é mais baixa, né? Por isso que nós aqui, ó, velho, geração 70, 80 é mais raiz, né? Nossa testosterona é 50% maior. Por que isso, pessoal? É porque as pessoas estão envelhecendo ou é porque os hábitos estão piorando? Porque um cara velho na década de 80, ele tinha mais testosterona do que um cara velho dos anos 2000. E aí, não é um envelhecimento, tem coisas que estão mudando na sua vida. Por exemplo, as pessoas dormem pior, as pessoas se alimentam pior, as pessoas são mais sedentárias, as pessoas têm mais gordura. E o que a gente sabe, né? Que o tecido adiposo tem um complexo enzimático chamado aromatase, que converte hormônio masculino em hormônio feminino. Portanto, perceba, além dessa grande falácia de achar que o envelhecimento é associado com a perda de testosterona, tem a grande falácia que é achar que a perda de testosterona ela é um problema do próprio corpo e não um problema dos hábitos da pessoa. Então, qual é o grande problema? O grande problema é que as pessoas começaram a achar que a fonte da juventude era o suco, né? A fonte da juventude era tomar os venenos. E aí, estudos. Gente, e quando eu falei do Nerdflix, isso que eu tô falando sobre hormônio e sobre envelhecimento tá no Nerdflix, ele custa R$ 24,90 por mês apenas. E você emite certificado, tem mais de 200 aulas. Então é muito importante vocês assistirem essas aulas completas, porque o conhecimento é o melhor investimento. Tá? Eu vou citar alguns estudos que estão nessa aula, depois vocês olham os estudos todos lá. Mas tem um estudo do Bril, de 2002, em que ele pega idosos que tinham baixos níveis de hormônio. Os idosos tinham baixos níveis de hormônio. Aí o que eles fizeram? Eles repuseram testosterona. Por que eles repuseram? Porque eles deram doses fisiológicas, lá de 5 miligramas de testosterona transdérmica. O que aconteceu? Eles não ganharam força, eles não melhoraram o percentual de gordura, eles não melhoraram a função sexual. O cara que tá broxa aí achando que o problema é testosterona, ele repôs. E eles não melhoraram o humor, a depressão e por aí vai. Tem um estudo de Giannoulis, de 2006, que eles deram 6 meses de terapia de testosterona, de reposição de testosterona de novo, né, na casa das 5 miligramas, que um homem libera de 3 a 11. O que houve? Não houve ganho de força. Não houve ganho de força, na verdade houve tendência de perder força. Paulo, mais 5 miligramas, né? Isso é reposição. Aí o que a galera faz, né? A galera pensa assim, então eu tenho que tomar doses maiores, né? Eu tenho que tomar, sei lá, 200 miligramas. Gente, 200 miligramas não é mais reposição. 200 miligramas já começa a ser suprafisiológico. Tudo bem que é uma dose pouco suprafisiológica. Pouco um homem pode liberar aí, né? Dependendo, quase 100 por semana. Então, ele dobra. E a galera não toma 200, né? A galera toma 2.000, 4.000 e por aí vai. Mas teve um estudo do Beckman, que pegou idosos, 131 idosos, e durante 6 meses ele deu 200 miligramas de enantato. E aí, novamente, eu vou trazer o gráfico para vocês. Esse gráfico aí é o gráfico dos homens, né? Essa barrinha laranja são os homens que tomaram 200 miligramas de testosterona. Os que tomaram GH barrinha cinza e os que tomaram GH mais testosterona barrinha amarela. E o que você está vendo? Em 6 meses, o cara teve um aumento que não chegou a 2 quilos de massa magra tomando testosterona. Paulo, mas olha só, se misturar os dois em 6 meses, ele ganhou 4 quilos, tá? Mas esses 4 quilos de GH não é massa muscular, é retenção hídrica, é tecido conectivo. Eu já falei sobre isso aqui. E eu tenho aula sobre isso no Nerdflix. Então foca na testosterona. Meu irmão, você passar 6 meses dando 200 miligramas de testosterona para o idoso, para ele não ganhar 2 quilos de músculo, para ele não perder 1 quilo de gordura, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, será que a fonte da juventude realmente está no hormônio? Porque que adianta eu dar hormônio se os caras não ganharam força? Se os caras não melhoraram a capacidade cardiorrespiratória? O velhinho continuou sem conseguir andar? O velhinho continuou sem levantar da cadeira? E aí, gente, vamos analisar as coisas. Olha só o gráfico da síntese proteica ao longo da vida. Tem 3 tipos de fibra que foram analisadas. A sua capacidade de construir fibra tipo 1, que é a fibra lenta, é a fibra que te faz andar devagarzinho. A fibra tipo 2A e 2B, que são as fibras de força e potência. O que você vai perceber? Que a fibra tipo 1, ela tem uma redução na sua síntese, sua capacidade de construir fibra de resistência, ela cai? Ela cai. Mas ela cai muito pouco e de maneira não significativa. Agora olha a fibra 2A.
E olha a fibra 2B, olha o tanto que ela despenca. Ué, mas aí tem alguma coisa errada. Por quê? Se eu não perco fibra tipo 1, capacidade de construir fibra lenta, mas eu perco capacidade de construir fibra rápida, será que o meu problema é hormônio? Por quê? Porque o hormônio constrói todas as fibras. O que acontece? Será que não é atividade? E aí é onde a gente vai ter que concordar com o Rodrigo Góes, quando ele fala que natural é a fonte da juventude. Porque se o seu problema é na construção de fibra tipo 2, não é um hormônio, é o padrão de uso. E qual é o padrão de uso para você trazer as fibras tipo 2? Você tem que fazer esforços próximos à fadiga, com cargas altas ou em alta velocidade. E é isso que o idoso deixa de fazer. Então, na verdade, será que o problema do idoso é perder a testosterona? Ou quando você passa dos 40, que você começa a perder massa muscular, é porque você perdeu o hormônio? Ou é porque você deixou de fazer atividades intensas? Porque quando o Kevin Aracheski colocou pessoas idosas e pessoas idosas frágeis para fazer musculação, ele percebeu que a síntese proteica do músculo subiu em pessoas frágeis de 76 a 92 anos, algo que não acontecia quando dava hormônio. Agora, olha, o mesmo Kevin Aracheski, ele comparou a elevação de síntese proteica no músculo, especificamente a da miosina e da quitina, em jovens de 23 a 32 anos e idosos. Sabe o que ele verificou? Que todo mundo tem a capacidade de aumentar a síntese proteica quando faz musculação e tem a capacidade de aumentar igual. Ou seja, a fonte da juventude será que é você dar testosterona para uma pessoa que passou dos 30, 40 anos, para uma pessoa que está com 80 anos? Ou será que a fonte da juventude é você dar esforço? E aí eu vou enterrar essa questão no estudo do Kandel, que pegou idosos que poderiam ter até 71 anos e jovens que tinham a partir de 18 anos. Ou seja, eu estou comparando uma pessoa com meio século de diferença, com 50 anos de diferença. E ele fez uma avaliação nos dois e depois ele botou esses idosos para treinar por 22 semanas, aproximadamente entre 5 a 6 meses. E eu só quero mostrar uma coisa para vocês. Isso daqui é a massa muscular. É a espessura dos músculos dos jovens e dos idosos. Se você olhar a comparação da espessura do músculo dos jovens e dos idosos quando os dois estão parados, o que você percebe? Que os músculos dos idosos são muito menores. Ah, cara, claro, né? Com 50 anos de diferença, não tem como. Não tem como. Agora dá uma olhada no tamanho desses músculos depois de 22 semanas treinando. Na real, o idoso começou a ficar igual ou melhor do que o jovem. Olha só que loucura. Então, será que a fonte da juventude é você perder hormônio? É você colocar hormônio numa pessoa? A fonte da juventude é você botar essa pessoa para ter bons hábitos, para se exercitar. E olha que eu nem falei de alimentação ainda. Então hoje eu posso assegurar, eu sou um dos caras que mais publicou estudos sobre musculação no mundo. Eu sou um dos maiores especialistas do mundo de treinamento resistido e um dos maiores especialistas do mundo de força muscular. É só você buscar meu currículo lá, é você buscar meu currículo de pesquisador. São mais de 200 pesquisas científicas publicadas. Meus livros de hipertrofia, né, meu livro de emagrecimento são publicados em 3 idiomas. E aí eu tô aqui para dizer para vocês que realmente ser natural é a fonte da juventude. A fonte da juventude não é tomar hormônio. Essa história de dizer eu passei dos 40, eu preciso de hormônio, é mentira. É uma maneira de alguém te enganar e você se enganar. Porque se você está perdendo massa muscular depois dos 30, dos 40, dos 50, é porque seus hábitos pioraram. É porque você não treina bem, você não se alimenta bem, você não dorme bem. Mas qual é o problema? As pessoas não querem ouvir a verdade. Ai, mas o cara renomado fala isso. Sabe por que ele é renomado? Não é porque ele é bom, não. É porque ele mente. Mente uma mentira que é agradável. Ai, que coisa boa. Eu não preciso melhorar a minha alimentação. Eu não preciso treinar mais pesado. Eu só preciso tomar veneno. Aí você vai tomar veneno. Aí você vai tirar selfie no espelho, mas sua expectativa de vida vai cair absurdamente. É isso que você quer? Então eu concordo plenamente com o Rodrigo Góes quando ele fala: natural é a fonte da juventude. E é a coisa certa a se fazer. Não esqueçam essa mensagem. E eu reforço, se vocês quiserem estudar mais sobre esse tema, corre no Nerdflix. E se você não é da área da saúde, mas você quer contribuir com o meu trabalho ou tirar suas dúvidas comigo, fazer perguntas, basta você se tornar membro do meu canal. Você vai pagar apenas R$ 4,99
e vai ter acesso a muito conteúdo e também vai ajudar a iniciativa de uma pessoa que está aqui para te ajudar e falar a verdade, independente dessa verdade ser mais amarga do que as mentiras, como a mentira de que você precisa de hormônio para ser melhor e para ser mais jovem e mais feliz. Leva a mensagem adiante e, como diria lá o rapaz, né? Paulo Gentil, out.